que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Alexandre de Moraes, ele determinou ontem à noite a derrubada das determinações de abertura de inquérito feitas pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é o CAD, e também pelo Ministério da Justiça, esse atendido aí pela Polícia Federal, contra as empresas de pesquisas, na decisão tomada aí de ofício, ou seja, sem que a justiça fosse provocada. Moraes afirma que os inquéritos do CAD e da Polícia Federal, vou abrir aspas aqui, tá, para a decisão, constituem evidente usurpação da competência do Tribunal Superior Eleitoral de velar pela rigidez do processo eleitoral. São baseadas unicamente em presunções, parecem demonstrar a intenção de satisfazer a vontade eleitoral manifestada pelo chefe do Executivo e candidato à reeleição, podendo caracterizar em tese desvio de finalidade e abuso de poder por parte de seus subscritores. O Alexandre de Moraes também determinou a apuração de eventual prática de abuso de poder político. Citou a possibilidade, aspas aqui para ele, desvio de finalidade no uso de órgãos administrativos com a intenção de favorecer determinada candidatura, além do crime de abuso de autoridade. Só para você entender, no dia 4 de outubro, o ministro da Justiça, Anderson Torres, encaminhou à Polícia Federal um pedido para a abertura de inquérito sobre a atuação dos institutos de pesquisas. E na quinta-feira, agora, o CAD, o presidente do CAD, o Alexandre Cordeiro Macedo, determinou a abertura também de um inquérito administrativo contra 3 empresas de pesquisas por possível colusão no período das eleições de 2022. Os alvos são Datafolha, IPEC e o IPESP. Kim Rafael. É sempre bom lembrar que o artigo 2º da Constituição Federal fala o seguinte: são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Independência. Ele se mostra cada vez mais autoritário através dessas decisões que ele acaba se intrometendo em outros poderes, haja vista que o CAD, por exemplo, faz parte, né, do Poder Executivo. Então, se faz uma investigação administrativa ou qualquer tipo de investigação por parte, né, de iniciativa desta autarquia, nós entendemos que o ministro, quando ele realmente fala sobre fundamentação, inclusive ele fala que pode beneficiar um candidato, mas ele beneficia outro fazendo esse tipo de situação. Que deva ter, pelo menos, um devido processo legal para ver exatamente o que está acontecendo nessas pesquisas. Eu até ia brincar com você, Paulo, quando você estava colocando as pesquisas aqui, eu ia brincar falando assim, mas o percentual aí de erro é de 15% ou 20%? Não, porque 2 não cola mais. Né? Isso aqui é evidente, é só pegar as outras pesquisas e acabar fazendo a comparação do resultado que ocorreram aí no dia 2 de outubro. Então, assim, são medidas que os órgãos independentes estão tomando e, infelizmente, o Alexandre de Moraes, com mais uma decisão arbitrária, que, ao meu ver, é arbitrária, sim, acaba tirando, suspendendo uma questão que não tem nada a ver com ele. Ele não foi, inclusive, ele não foi nem chamado, né? Ele, de ofício, ele pega e faz esse tipo de situação. Isso é arbitrário. E aí eu tenho que trazer aqui e reiterar, por exemplo, o inquérito das fake news, né? Que foi aberto aí pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Dias Toffoli, ele sendo relator, não teve sorteio de distribuição, como é natural um processo ter. Foi indicado, vai ser o Alexandre, vai ser o relator. O que você está dizendo é que ele faz de ofício, mas ele acusa também os outros órgãos a fazerem de ofício. Não é? Não, mas o juiz ele não pode de ofício fazer o que ele bem entender. Tem algumas situações que ele pode. Agora, autarquias, não, porque na decisão etc, ele disse, vocês estão tomando uma decisão de ofício. A autarquia pode ser feito isso. A investigação é só para ficar claro. Então, assim, tem os poderes ali, a autarquia, enfim, para prerrogativa de fazer isso. E não estamos falando de juiz, de judiciário. A Polícia Federal, é uma Polícia Federal abriu o inquérito, instaurou o inquérito. Não, atendido pelo Ministério da Justiça, tá? Mas a Polícia Federal também. Só para ficar claro. Rigon? Eu só queria dizer que eu concordo inteiramente com o Kim, acho que tem que acabar com a Justiça Eleitoral mesmo, mas enquanto ela existir, tem que seguir o que está na lei. Porque o Estado de Direito é assim, existe uma Justiça Eleitoral, só quem pode mexer com a eleição é a Justiça Eleitoral. É o que está na lei, pronto, acabou. O resto, irretocável a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Porque senão não haveria necessidade de ter Justiça Eleitoral, qualquer um mandava. Qualquer presidente que tal. E nunca se viu, Kim, um presidente da República se meter tanto, usar tanta máquina pública para tentar a reeleição.
Então, o que o Alexandre de Moraes está fazendo é defender a justiça eleitoral, que é o que ele toca, e é uma legislação que funciona para valer justamente em período eleitoral. Ela só vai para aquilo. Então, os outros jogos não tem que se meter. Do jeito que está, é melhor que nem tenha. Muito menos os que têm pessoas indicadas, nomeadas politicamente pelo presidente da República. Vamos lá. Fernando Tupan, sua vez. Isso tudo é uma palhaçada, Paulo Caetano. O Rigon começou falando certo várias coisas, mas errou aí. O presidente Jair Bolsonaro não está interferindo. Ele pode pedir, pode investigar. Investigar não é proibido. O errado seria o presidente Jair Bolsonaro condenar, mandar o cara para cadeia. Isso é errado. Mas pedir uma investigação, eu gostaria muito que houvesse uma investigação, porque 20 pontos de erro é coisa do cavalo doido. Não pode acontecer uma coisa disso. Eles vendem 2% e é 20% o erro. Aonde que nós estamos? Aí, no dia da eleição, foi um erro de digitação. Erro de digitação. Sabe quantas pessoas devem passar um resultado desse? O IPEC não são 2 pessoas ou uma pessoa quando você erra, porque você não consegue ficar atento a tudo isso. Mas, pelo amor de Deus, não é de maneira nenhuma uma interferência em nada. De investigação é um clamor da nação que quer saber o que está acontecendo. E tenho certeza, se Lula perder, o pessoal aqui do PT, do PCdoB e do PV vão espernear, vão falar, não, essas pesquisas estão erradas, fizeram isso. Vão encontrar um culpado para a derrota do Lula. Sinceramente, a mobilização que está tendo aqui no Paraná para derrotar o Lula é uma coisa fora do normal. Segundo integrantes aí de movimentos pró-Bolsonaro, o número aqui na capital na capital e em todo o Paraná, já chega a quase 1 milhão de pessoas que se dispuseram a trabalhar por Jair Bolsonaro sem ganhar um centavo. E alguns deles vão tirar dinheiro do bolso, imprimindo adesivos, bandeiras, assim por diante. Não é bem assim, Rigon. O judiciário hoje está agindo de uma forma totalmente errada. Conclui, Fernando. Ser provocado.